Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, né? Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Tá? Então vamos analisar, né, o que aconteceu no mercado hoje, né, nessa primeira semana aí do mês de abril. Né, nós estamos já chegando um terço do ano de 2022. Já foi, né, os 4 primeiros meses e o mercado está aí bastante volátil, né? O mini índice ele subiu muito forte, né? No gráfico diário à direita aqui a gente pode ver que ele subiu muito forte. Essa linha branca é a média de 3 períodos. Né, você pode ver que eles respeitaram, né, a média. E agora ele deu uma respirada. O que aconteceu nos últimos pregões? Né, dia 1, dia 31, dia 30, dia 29. Houve uma lateralização, aqui é o gráfico de uma hora. Né, se lateralizou, aí rompeu a lateralização. E na semana passada eu coloquei essas setas aqui, ó. Tá? Inclusive tinha, não sei porque não está aqui, tinha uma seta aqui, ó, mostrando, eu mostrei que eles iam subir, iam cair até a região do retângulo para fazer o chamado pullback, tá? Sempre que uma resistência ou um suporte importante é rompido, principalmente uma resistência e um suporte de uma lateralização, sempre que é rompido, os preços eles retomam onde eles romperam, na linha lá da resistência ou do suporte, para retomar o movimento de alta. E aí é o seguinte, ele caiu, fez um candle de alta, né, mas as últimas horas ele teve uma queda, e no DMI o ADX está baixo e as duas médias DI+, DI- estão emboladas. Tá? Então ele está mostrando uma retomada da lateralização. Tá? Agora, vai retomar a lateralização se os preços não segurarem na média de 20. Se eles caírem, então a gente vai pegar esse retângulo e a gente vai aumentar ele. Vai colocar ele a partir daqui de cima, né? Aqui embaixo a mesma coisa, mas aqui em cima a gente vai aumentar, pegando toda essa região. Tá? Porque parece que perdeu o timing. Só que esse timing é justificável ele perder essa força, porque ele está muito esticado. Tá? A expressão esticado que a gente utiliza na análise gráfica é porque ele está muito longe da média móvel de 20 períodos, que é a média mais importante. Tá? Então os preços estão muito longe, então possivelmente ele vai começar a andar de lado, que é o que ele já começou a fazer, né? Então essa lateralização ela pode perdurar, não quer dizer que vai ser uma reversão de tendência nem nada. O alvo de Fibonacci do mini índice do gráfico diário permanece em 127.188 pontos. Tá aí, ó, bem distante, mas permanece, e os preços permanecem em tendência de alta. Aqui, ó, o ADX em 42, né, o DI+ muito acima do DI-. Então assim, é tendência de alta, só que numa tendência de alta também tem movimento de correção ou de consolidação. Na semana passada eu fiz um texto falando sobre o movimento de consolidação, que nada mais é do que os preços, né, eles sobem muito, se afastando da média de 20, né, e aí só que a pressão compradora é muito forte. E aí, ao invés de cair para fazer um movimento de correção e retomar um movimento de alta, né, igual a dinâmica aqui, ó, dessas duas setas, ele, ao invés de fazer isso, ele faz isso aqui, ó. Ele anda de lado até atingir a média de 20, não pode fechar abaixo da média de 20, e aí atingindo a média de 20, ele retoma o movimento de alta. Tá? E aí novamente, né, fica afastado da média, e assim vai. Tá? Então, a priori, esse movimento aqui do mini índice no gráfico diário é uma consolidação. Tá? Nem toda lateralização é uma consolidação. Tá? Nem toda lateralização, porque uma lateralização que não respeita a média de 20 não é uma consolidação. Então a lateralização tem que ser: os preços afastam da média de 20, corrigem até ela e sobem. Quando está em super tendência de alta, eles chegam a fazer isso na média de 8.
tá? Sobe, vão na média de 8, aí aproximam ou tocam na média de 8 e volta a subir. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ó, no meados de março para final de março, né, do mês passado. Ele subiu aqui, ó, aí ele andou de lado, nem tocou na média de 8, ele já voltou a subir. Tá? Agora, quando ele faz na média de 20, ele faz esse movimento aqui, ó, olha só. Aqui no gráfico de 1 hora, ele sempre, ó, na média de 8. Subiu na média de 8, chegou no patamar, o que ele fez? A partir daqui, ele andou de lado. Tentou reagir, voltou para o mesmo patamar aqui, ó. Quando toca na média, ele toca na média e volta a subir e retoma aí, ó, a tendência de alta. Tá? Então aqui, ó, isso daqui foi uma consolidação. Aqui foi uma consolidação na média de 8. Ó, subiu, lateralizou, tocou, encostou na média de 8, voltou a subir. Aí foi uma consolidação na média de 8. Chegou até a tentar, muitos tentaram aqui, ó, entendendo que seria de novo uma consolidação na média de 8. Esse candle de força que foi uma nova reação, né? Porque aqui, ó, os traders, eles esperavam este padrão. Tá, uma lateralização na média de 8, uma retomada da alta. Lateralização na média de 8, retomada da alta. Mas aí rompeu. E aí quando rompe abaixo, porque olha só, a dinâmica, você pode ver que ele chega até a romper, mas não fecha, tá? Ele tem um pavio, né, que adentra abaixo da média de 8, mas não tem um candle. E aí quando tem um candle, a gente fechado abaixo da média de 8, a gente sempre traça a média de 20 como referência. Ele falou, ó, se fechou abaixo da média de 8, vai buscar a média de 20. Não buscou aqui, mas buscou aqui em cima, tá? Então é isso aqui, ó, esse é o contexto que a gente espera que aconteça aqui no gráfico diário. O mini dólar, ele também, né, tá em super tendência de baixa no gráfico diário, tá? Alvo de Fibonacci do gráfico diário é em 4,49. E veja bem, olha só. E aí aqui, ó, veja que no gráfico de 1 hora, os preços, eles a priori iam fazer uma consolidação na média de 20. E aí eles romperam, não respeitaram a média de 20 e as médias ficaram embolando. Só que esse movimento, o que você faz? Mesmo que os preços não tenham respeitado, né, você coloca a lateralização e veja se não é uma consolidação de um gráfico maior. Aqui no caso era, tá? Essa região aqui, ó, do retângulo é aqui. Quer ver? Eu vou vir aqui, vou deletar. Olha só, eu fiz essas setas na semana passada. Eu tracei. Os preços estavam aqui em cima, não tinha esse gap de baixa. Eu tracei essa seta aqui. Tracei aqui na média de 20, não fez na média de 20, conforme eu achava que ia fazer, fez na média de 8, tá? Mas a dinâmica foi idêntica ao desenho que eu fiz das setas, idêntica. Porque basta você pensar em termos de ondas, tá? Né? Ondas de Elliott, pivôs, né, da teoria de Down, não tem segredo. Mas aí olha só, aqui, ó, aí teve essa consolidação aqui, ó. Então, olha só, eu tracei a consolidação na média de 8, foi essa lateralização aqui do gráfico de 1 hora. E aí ele rompe com força, nem faz pullback, tá? Ele faz uma correção, ele lateraliza, porque a força vendedora está muito grande, então ele não sobe, ele não tem força para subir, não há força compradora para subir, o DI- está acima do DI+, subindo, o ADX subindo também. Então ele consolida até na média de 8 e cai. Consolida, cai. Consolida e cai. Então assim, isso é quando está em super tendência, tá? Em super tendência. Então é esse o padrão que ele está formando, ó. Cai, consolida na média de 8. Cai, consolida na média de 8. Cai. Ele não tá nem formando pavios acima na média de 8 do gráfico de 1 hora, nem formando pavios, tá? Então assim, quem tá conduzindo um stop pela média de 8 tá conseguindo conduzir um trade aí bacana. Então esses fatores técnicos gráficos eu considero importantes, tá? Você tem que saber distinguir. E aí é muito simples, né? As médias são os rastreadores de tendência, tá?
Mesmo que você não utilize a média de 3, que é essa média branca que eu utilizo, você utiliza a média de 8 e a média de 20, as duas médias são importantes, são as médias mais usadas. O Oliver Verlies, ele utiliza a média de 20 e a média de 8. O Allbrooks utiliza a média de 20 e a média de 200. Né? O Oliver Verlies também utiliza a média de 200, a média de 20 e a média de 8. Tá? A média de 20 e a média de 200 são as mais clássicas. O Allbrooks utiliza a média de 20 porque ele é scalper, ele faz muito scalping e ele opera muito gráfico de 2 minutos, os 2 e de 5 minutos. Tá? Aqui ó, nós estamos numa super tendência no gráfico de 60 minutos. Tá? Mas ele opera tendências e as tendências são sempre referências na média de 20. Então ele sempre vai esperar uma correção na média de 20. Ele nunca vai trabalhar com a média de 8 porque ele já opera num prazo curto, tá? 5 minutos, 2 minutos, né? São prazos muito, muito curtos. Então, o ideal é você usar a média de 20. Por isso que ele utiliza a média de 20. Mas em prazos maiores, 60 minutos do diário, a partir dos 60 minutos, né, é bom você usar a média de 8, porque senão você fica fora desses movimentos muito curtos, tá? Né? São swing trades, né? Olha só, é um swing trade que começou do dia 31 para o dia 1º, né? De quinta para sexta, e esse swing trade está rolando até agora, tá? E possivelmente vai continuar rolando aí pelo próximo 1 ou 2 dias, né? Para quem está conduzindo aqui pela média de 8 períodos. Então essa identificação da super tendência eu considero muito importante. SP500, o SP500 ele fez um repique, né? Mas ele chegou a fechar abaixo da média de 8. Quando isso acontece, ele fecha abaixo da média de 8, mesmo que ele volte a subir, pelo gráfico diário eu já não passo, eu não escolho operar dessa forma, tá? No gráfico diário, a partir do momento que ele já fechou abaixo da média de 8, mesmo que ele volte a subir, eu no gráfico diário vou esperar ele chegar na média de 20. O que eu posso fazer é ir no gráfico de 60 minutos e esperar a formação de um pivô de alta, tá? Com o DI mais subindo, com o ADX acima de 30 e etc. Isso que eu posso fazer. Agora, pelo gráfico diário, um repique, porque aqui, ó, se fosse uma correção na média de 8, ele não teria fechado abaixo, tá? Seria este candle fechou aqui em cima da média, beleza. O próximo candle já seria um candle de alta, já teria que ser. Aí esse seria um padrão de continuidade da super tendência de alta, tá? Do SP500. Não foi. O próximo candle fechou abaixo, então já fechou abaixo e a média de 3 e a média de 8 já se cruzaram. Para mim, a super tendência aqui terminou, tá? Ela pode ser até retomada, mas a minha base, o meu parâmetro vai ser o gráfico de 60 minutos, né, que até agora não tem pivô de alta, tá? Para fechar, vamos olhar aqui os papéis que mais subiram. Nós tivemos Setup, WIS S3 subiu forte, fez um repique. E aí acabei de falar do SP500. Olha só, ele fechou aqui abaixo. Para mim a super tendência já era. Não é à toa que eu não opero baseado no gráfico diário. Nos 60 minutos ele formou um baita candle barra elefante, tá? Aí esse candle barra elefante eu não posso desconsiderar ele. Fez um candle barra elefante, fez uma lateralização e já subiu. Peguei como referência o candle barra elefante. A entrada minha foi acima do Gift, esse segundo candle, 9,25. Como é um prazo mais curto e o stop de 5%, é um stop razoável. Prefiro colocar o stop aqui embaixo do que colocar aqui, tá? É possível colocar aqui embaixo aqui, dessa lateralização, dessa consolidação, é possível, mas é mais arriscado. Eu prefiro colocar ali embaixo. E eu pego essa dinâmica, né, esse tamanho aqui do candle e jogo lá para cima e tenho o meu alvo lá. O do candle, 2 vezes o candle barra elefante vai ser 5,16. A projeção daqui do risco de 9,25 e 8,74 vai ser em 10,27, tá? De qualquer maneira, eu acho que isso daí depende da forma como você vai conduzir o seu stop, tá? É claro que ele não vai chegar lá em linha reta, tá? Muita gente fica esperando que chegue em linha reta, né? Comprou aqui, ó, espera, ele vai bater lá. Não, ele subiu, talvez ele vai fazer uma correção aqui, até na média de 20, ou ele vai fazer aqui em cima,
tem que ter paciência. Acontece que no gráfico diário está mostrando que o timing de alta retomou, tá? Para mim, este candle aqui pode não ser referência para um swing trade, mas o gráfico de 60 minutos me deu parâmetros aqui para eu colocar o meu stop e tudo mais. Tá? Mas eu olho para o diário e vejo tendência com o ADX a 48, um nível muito forte. Essa linha branca aqui, ó, desse indicador DMI, ela indica força da tendência, tá? Então aqui está em 48 e no gráfico de 60 minutos está em 53. Ou seja, né, é nítido, os gráficos estão mostrando que ele vai subir, tá? Vai subir com força. Para mim, ele vai buscar lá em cima, 11,96. 11,06, perdão. A média de 200 do gráfico diário. Para mim, vai fazer isso. Mas aí foi, esse é um setup na ponta compradora que foi armado aí em WIS S3. No pregão, identifiquei esse movimento, né? Peguei como referência a média. Aliás, o candle barra elefante e tal. E foi. VUC3. VUC3 também fez uma reação, mas aqui no gráfico diário já foi mais bonito. Foi uma correção na média de 20. Embora a média de 8 não tenha transpassado este candle aqui, a minha leitura é que eu entendo que como se este candle foi uma agulhada, tá? Então, e este candle aqui para mim, a partir do momento que ele já vem aqui, ó, e já empurra essa banda de Bollinger para cima, ele já mostra momentum, tá, de uma tendência de alta. Somado a isso, nós temos um pivô, tá? Aqui, ó, saiu da média de 20, formou topo, segurou na média de 20, da média de 20, ele retoma o movimento de alta. Isso daqui é um pivô, tá? Então aqui também, acima deste candle, eu publiquei estudos aqui para os meus assinantes, tá? E eu falei com o pessoal, gente, temos que esperar esse candle aqui fechar hoje. Fechou. Então olha só, máxima 10,87. Então por volta de 10,90. 10,90, 10,90 e poucos é referência para também um setup na ponta compradora, tá? Porque aí aqui ó, nós temos uma junção de vários setups. Tivemos uma correção na média de 20, né, e uma retomada da alta. O DI mais cruzou o DI menos. O ADX está a 30. Confirmação do pivô de alta. Tá? No gráfico de 60 minutos também está formando um pivô, né? Ou ele vai tocar na média de 8, igual ele tocou aqui, ó, e já subir, ou ele vai tocar na média de 20 e vai subir. Tá? O ADX do gráfico de 1 hora está em 50, né? Um nível muito alto. Também, mesma coisa, tá muito claro a retomada de alta e o nível de volume em VUC3. Tá? Então é outro papel também com um setup aí na ponta compradora. No caso aqui, eu já... Quer ver? Deixa eu ver aqui mais ou menos. Espera aí, aqui... 10,90... É sensato. É sensato colocar o stop aqui na região de... Espera aí. Região de... 10,03. 10,03. Espera aí, deixa eu ver aqui. A mínima... É isso mesmo, 10,03. 10,90, 10,03, 7,98% que é o porcentagem do stop. 12,64 é o alvo. 15,96% de alvo aí nesse swing trade, tá? Pois esse aí, o VUC3 é o segundo papel. Né, para você que acompanha aí, ó, de olho no mercado. Tá aí, né? A leitura. Tá? Aqui ele já está mais afastado da média de 8. O ADX está alto, né? A 61. Aqui está acima de 40. GFSA3 eu esperaria um pivô aqui no gráfico de 1 hora, no mínimo. É isso que eu faria com esse papel. Para fechar, papéis que mais caíram, TEND 3. TEND 3, a priori, está fazendo uma consolidação no gráfico de 1 hora para uma queda, né? Olha só, caiu, consolidou. Caiu, consolidou, agora a gente espera uma queda, tá? Trade 3. Trade 3 está tentando ensaiar um pivô de alta no gráfico de 1 hora. No gráfico diário ele formou um candle bonito, hein? Esse candle aqui foi um candle bacana. Depois de uma correção na média de 20, aqui tem trade, viu? Aqui nós temos um, sei lá, um barra, esse aqui foi um barra elefante, tá?
E isso aqui foi um gift. Então tem trade, tem setup, aliás, trade não, né? Setup. Aqui, ó, acima do gift, na região de, sei lá, 4,90. Só que o stop bem caro, hein? Bem caro o stop. O stop aqui, ó, na média, porque esse papel é muito barato. Um stop na média de 8 seria de 11%. 11% o stop. Né? Aqui, ó, mesmo aqui, ó, no gráfico de 1 hora, olha só. A não ser que é o seguinte, eu aqui já acho o seguinte, já considero o seguinte. Esse aqui não seria um papel que eu colocaria uma ordem programada. Não seria. O que eu faria? Eu não colocaria ordem nenhuma programada. Vou esperar ele acabar de corrigir na média de 20 do gráfico de 1 hora, trade 3. Se segurar aqui e voltar a subir, confirmando esse pivô de alta, aí sim, pra mim, eu acho interessante. Tá? Mas pra mim tem que formar esse padrão altista aqui no gráfico de 1 hora. Tá? Porque mesmo pegando só o gift, tá dando 12% de stop, um stop muito caro. Stop muito caro. E CSMG3, tá uma confusão aqui, né? Deixa eu tirar todos esses estudos aqui, só pra gente fechar. O papel tá numa volatilidade muito grande. Né? Olha só, ele subiu, aí já caiu já o tanto que ele subiu, ele devolveu, agora ele tá retomando, mas aí ele não segura acima da média de 200. Enfim, tá uma confusão imensa. Tem que esperar sair aqui de cima, acima de 14,95 ou abaixo de 13,07. Enquanto tiver aqui dentro, tá dentro de uma lateralização, nada a fazer. Ok? Então esses foram os estudos de hoje, né? Nós tivemos aí setups bacanas, né? Eu publico esse vídeo gratuitamente no YouTube, então fica aí, né, mostrando o meu trabalho, né, tem as minhas análises, os setups que eu ensino, né, como que eu faço a leitura dos setups, tá tudo aqui nesse vídeo, tá? E você que é assinante, quem é assinante, eu pego tudo isso que eu mapeio e eu coloco numa planilha, tá? E antes de colocar na planilha, ou juntamente no mesmo tempo que eu vou lá e coloco na planilha, eu dou um print, eu mando nos meus grupos particulares e falando de todo o racional por trás, tá? E aí é claro, né, cada aluno vai escolher se faz swing trade ou não, né? A escolha é de cada um, né? Isso daqui é um método educacional, tá? Isso aqui é um programa, né, educacional onde eu ensino. E outra coisa, os alunos, eles também podem também mostrar também os setups, tá? Nós temos um grupo onde todo mundo pode interagir. E aí alguns alunos, quando eles enxergam o setup em algum papel, algum ativo, eles informam. Eu pego aquilo ali e já coloco na planilha, tá? Eu já coloco na planilha. Então assim, a nossa planilha é colaborativa, né? Afinal de contas, nós estamos numa comunidade para poder aprender uns com os outros, tá? Então fica a dica aí, né, para você fazer parte da Grafistas acessando o link da bio do Instagram ou no link aqui abaixo desse vídeo no YouTube, ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.